Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema estrategicamente importante, desenvolvendo habilidades e competências. Eu tenho observado algumas características em alguns profissionais. Que características são essas? São características que conseguem transformar uma proposta de negócio no negócio fechado, uma entrevista de emprego na contratação, na efetivação da vaga. E tenho observado quais são essas características? O que esses profissionais têm de diferente que consegue, através dessas características, atingir esses objetivos e esses resultados? Há algo aí. Há três frases que são chamadas chá. Provavelmente você já deve ter ouvido falar que são competências, habilidades e atitudes. Isso nós podemos traduzir essas características nessas três letrinhas, porque eu jamais havia observado, mais especificamente, que essas características pudessem contribuir nesse resultado. Objetivos alcançados através de características específicas. E outro ponto, e coloco outra pergunta: é possível desenvolver essas características? É possível desenvolver, potencializar habilidades e competências? É isso que nós vamos nos aprofundar um pouquinho. Eu te convido para você me acompanhar nesse raciocínio. Quem me conhece sabe que eu aprendi ao longo do tempo a dar muita importância ao quê? A definições e conceitos. Por quê? Porque através de definições e conceitos é possível conhecer mais acerca de alguma coisa. Quando você conhece mais profundamente a origem da história de um povo, você consegue entender aquele povo. Com uma palavra, com uma definição, é a mesma coisa. Quando você consegue entender a origem da palavra, a origem da definição, nós conseguimos nos aprofundar um pouco mais nos objetivos da origem daquela palavra. E eu entendo e aprendi que as definições e os conceitos são muito importantes nisso. Então vamos lá, vamos a algumas definições, alguns conceitos. O primeiro, um que eu gosto muito, é a definição do Fleury sobre competência. Ele diz o seguinte: é um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, interagir, transferir conhecimentos, recursos, habilidades que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. Eu gosto muito dessa definição do Fleury porque ele diz: valor social ao indivíduo, agregar valor. E esse é um ponto importante, agregar valor. Outra definição de habilidade, definida por Katz, ele diz o seguinte: capacidade de transformar conhecimento em ação e que resulta no desempenho desejado. Esse ponto também é estrategicamente importante, que eu gosto muito. Resulta no desempenho desejado. Porque tudo nós temos um objetivo, nós desejamos um determinado resultado. Então é importante, vamos começar essa aula de hoje, esse nosso bate-papo, com essas duas definições. Vamos lá, vamos para a próxima, me acompanha aqui. Queria falar com você sobre 4 ferramentas que, na minha opinião, que tem nas minhas experiências, são 4 ferramentas importantes que pode contribuir, colaborar com o nosso desenvolvimento, com o desenvolvimento das nossas competências, habilidades e atitudes também. Quais são essas 4 ferramentas? Comunicação assertiva, gestão numérico-estatística, melhoria contínua e gestão de projetos. Essas ferramentas, elas podem potencializar as nossas habilidades e as nossas competências. Então vamos lá, segue aqui comigo. O primeiro, comunicação assertiva. Um processo de comunicação, ele é determinante para atingir os nossos objetivos. Tudo envolve comunicação. Então eu separei aqui alguns pontos para que juntos aqui nós possamos aprofundar um pouquinho nesse tema. Tudo é comunicação. Por exemplo, aqui o primeiro exemplo, um processo seletivo. Você está num processo seletivo concorrendo a uma vaga e você vai lidar com determinadas situações. Essa situação ela vai ser determinante para você conseguir a vaga ou não conseguir a vaga. O primeiro processo de comunicação, obviamente, é o currículo. Se o gestor, se o recrutador gostou do seu currículo, obviamente ele vai te convidar para uma entrevista pessoal. E aí começa o processo de comunicação. A primeira pergunta que normalmente algumas empresas, alguns recrutadores falam:
Fale um pouquinho sobre você. Ou então, quem é você? Fale um pouquinho do seu histórico profissional. Veja bem, nós estamos concorrendo a uma vaga. Você vai ter diversos profissionais. Então, o processo de comunicação, como você vai se apresentar, o que você vai falar, vai ser determinante para você conseguir a vaga ou não conseguir a vaga. Quando a gente fala em processo de comunicação, nós podemos dividir em duas grandes partes. Nós temos o processo de comunicação oral e temos o processo de comunicação, o processo escrito de comunicação. Ainda falando de um processo seletivo, você pode ter a outra etapa. Faça uma redação, fale sobre algum tema. Muitos processos seletivos, por exemplo, pedem o seguinte passo, a seguinte iniciativa. 20 linhas, um tema livre. Ou 20 linhas, fale sobre você. O processo de comunicação vai ser fundamental. Esse é o primeiro nível desse 4 níveis de desenvolvimento, de potencialização do processo de comunicação. Outra coisa importante, dentro do processo de comunicação, você tem que saber colocar as informações estratégicas que vão contribuir com o resultado. Nós vimos agora recentemente a definição, né, que vai contribuir com o resultado. Então, o processo de comunicação, seja oral, seja escrito, ele é fundamental para atingir os nossos objetivos. Até mesmo no nosso processo diário de comunicação, nas empresas corporativas, normalmente você vai redigir um e-mail, normalmente você vai falar com o teu gestor, você vai falar com pessoas. E nós podemos ainda dar um novo caráter a esses dois grandes blocos no processo de comunicação, que é o oral e o escrito, dentro das apresentações. Você pode se estar diante que você precisa fazer uma apresentação de um produto e de um serviço. Aí eu penso, voltando às minhas observações, qual que é a diferença, qual que é a característica de um profissional que está fazendo uma apresentação comercial e consegue fechar um negócio? Como que ele faz isso? Quais são as palavras que ele usa? Eu sei que tem um processo de empatia aí, mas é algo que tem que ser trabalhado, que tem que ser potencializado. E, na minha opinião, não existe outra maneira de fazê-lo, a não ser fazendo. Você tem que se expor a essa situação. Claro que nós temos diversos mecanismos, diversas ferramentas que vão contribuir. Você vai ter livros, videoaulas, vídeos, enfim, muitas coisas que vão contribuir nesse processo. Mas o que eu queria colocar nesse primeiro ponto é o quê? A comunicação oral, escrita. Ainda podemos acrescentar um item que está ligado a esses dois primeiros, a apresentação pessoal, ela é importantíssima para atingir os nossos objetivos. Vamos para o próximo. Gestão numérico-estatística. O que é isso? Quando nós estamos no meio profissional, nós precisamos de alguns recursos, na qual vai fazer com que você e eu tenhamos uma diferença, tenhamos um diferencial competitivo naquilo. Então vamos lá, acompanhe aqui comigo. Eu chamo o conjunto de métodos e ferramentas e cálculos de gestão numérico-estatística, que é a utilização e aplicação dos cálculos de média, percentuais, estatística básica. Você deve estar pensando, puxa, eu tenho que ser um expert em matemática. Não, você não precisa ser um profissional aprofundado em cada um desses temas. O ponto aqui é como utilizar cada um desses métodos, cada uma dessas ferramentas dentro de um cenário onde você está inserido. O ponto aqui é a aplicação. E outro ponto importante aqui nesse segundo tema é o pensamento estratégico. Como assim estratégico? Saber aplicar cada um desses temas. Então vamos lá, acompanhe comigo. Antes de nós aprofundarmos um pouquinho mais, queria refletir um pouquinho acerca desse segundo tema. Quando nós pensamos a utilização de ferramentas, de mecanismos, qual que é a primeira coisa que nós temos que pensar? O que as empresas buscam no profissional? Ou então, o que você busca quando você compra um produto, um serviço? Principalmente se você tiver algum problema. O que é que você espera? Eu, por exemplo, falando por mim, quando eu contrato alguma pessoa, o que é que eu espero? Resolução de problemas. Ponto número 1. Ponto número 2, que esse profissional, ele agregue valor, ele traga resultados. Esse é o objetivo. Quando você compra um produto e serviço, também não é diferente. Eu estou fazendo essa analogia porque é uma sinergia
E muitas vezes, no mercado de trabalho, nós ficamos num processo mecânico e não pensamos nisso. O que a empresa busca quando ela contrata uma pessoa? O que ela espera de você? O que é que nós podemos entregar para as empresas onde nós estamos? O que é que nós temos entregado de resultados, que nós temos entregue de resultados para as empresas? Isso é algo que nós precisamos pensar. Então vamos lá, eu queria dar alguns exemplos práticos da aplicação desses mecanismos. Então vamos lá, nós falamos anteriormente, deixa aqui eu voltar, de alguns pontos centrais: média, percentual, estatística. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho, queria dar alguns exemplos de aplicações. Por exemplo, você tem um determinado cenário, por exemplo, você é um profissional da área de vendas e você tem vendas em todo o território nacional. Qual que é o diferencial que esses mecanismos podem trazer para você como profissional dentro de uma organização? Você pode utilizar e aplicar esses métodos dentro de um universo muito amplo. Qual que é importante? É importante que você tenha um pensamento estratégico. Então vamos lá ao exemplo. Por exemplo, você pode tomar decisões baseadas nessas ferramentas. Você pode, por exemplo, vamos falar do percentual primeiro. Você pode fazer do seguinte modo: qual que é o percentual de vendas de uma determinada região? Qual é o vendedor que tem o maior percentual de vendas? Qual que é o meu percentual histórico no primeiro trimestre? Esses exemplos a gente pode chegar a uma seguinte conclusão: você vai ter uma visão acerca do produto, do serviço que você está vendendo, que você está comercializando. Você vai conseguir tomar decisões alinhadas e com base em números. É uma linguagem diferente. Ou a mesma coisa se você for chegar para o teu gestor, fala assim: olha, chefe, eu preciso de um aumento porque aumentou muito o número de mercadorias movimentadas. Esse é um tipo de linguagem. Agora eu vou dar para você um segundo tipo de linguagem. Olha, chefe, eu acho que nós precisamos rever a questão salarial porque a média de cargas movimentadas no último trimestre aumentou 70%. É uma linguagem diferente, mas é uma linguagem baseada em dados, em números, e isso é diferente. É um pensamento estratégico. Obviamente, para o chefe, para o gestor, vai soar diferente, porque você deu dados, você deu base. Claro que ele pode dar o aumento ou não dar o aumento, mas é importante o quê? Desenvolver um pensamento estratégico com base nesse número. O exemplo de percentual mais média pode ser a mesma coisa. Qual que é a média de vendas? Qual que é o vendedor que tem a maior média histórica? Veja, você consegue tomar decisões. Você pode fazer isso de diversas formas. A universo grande, trimestre, você pode fazer por fornecedor. Você pode avaliar o desempenho de um fornecedor. Qual que é o desempenho dele acerca daquilo que ele está entregando. Você pode utilizar o percentual, você pode utilizar a média, você pode fazer um comparativo. O pensamento estratégico, ele é fundamental nesse ponto. Nós podemos também utilizar em outros níveis de atividade. Aí você pode pensar, muitos dizem: puxa, mas eu não trabalho na área de vendas, eu sou apenas tenho uma função de auxiliar, eu trabalho na área administrativa. Mas eu falo para você, não, você consegue aplicar sim. E é aí que entra a questão estratégica. Novamente, a questão estratégica, ela volta em cena. Se você é um auxiliar administrativo e você, por exemplo, faz compras administrativas, então você compra materiais de escritório, materiais de limpeza. Só o que você pode fazer? Lembra do que eu falei anteriormente. O que a empresa busca? O que nós estamos entregando? As empresas querem o quê? Resultados. Independente da função que você exerce. Resultados e pensamento estratégico. Você, voltando ao exemplo, é um profissional da área administrativa e você faz as compras administrativas. O que é que você pode fazer para o teu gestor, com a pessoa responsável? Você pode fazer do seguinte modo: você pode fazer as últimas compras históricas. Você pode pegar, por exemplo, quanto nós gastamos nas 3 últimas compras, qual foi o valor? E você pode fazer uma análise por produto.
Puxa, eu consigo reduzir essa compra através de uma pesquisa de novos fornecedores, por exemplo? Qual que é a redução que eu consegui? E você consegue apresentar ao teu gestor, olha, eu consegui uma melhor negociação e o nosso valor foi reduzido em 15%. Conseguimos desenvolver um novo fornecedor que nós conseguimos uma melhor condição de pagamento. Nós pagamos nas três últimas compras em 60 dias, por exemplo. Agora eu consegui 90 dias para o pagamento. Isso é o quê? É resultado. É isso que a empresa busca. Mas você vê que tem uma maneira diferente de pensar. Pensamento estratégico. Entregar resultados. E isso é interessante. Então, esse é o segundo ponto, gestão numérico-estatística. Nós vamos agora para o terceiro ponto, o terceiro nível do desenvolvimento de habilidades e competências, que vai ser melhoria contínua. Melhoria contínua, eu volto naquele exemplo anterior. O que você busca, o que eu busco quando eu adquiro um produto ou serviço? Qualidade. Que ele funcione, que ele cumpra o propósito a qual eu adquiri ele. Se eu compro um produto, o que eu espero dele? Que ele funcione. Então tem uma definição muito importante, queria que você acompanhasse comigo. Melhoria contínua também é conhecido como Kaizen, uma palavra japonesa que significa mudar e Zen para melhor. Essa é uma definição dos próprios autores que utilizaram essa ferramenta, que idealizaram essa ferramenta, mudar para melhor. E as ferramentas de qualidade ela tem uma definição interessante. São utilizadas para definir, mensurar, analisar e propor soluções aos problemas identificados, que interferem no desempenho dos processos organizacionais e ajudam a estabelecer melhoria contínuas. Você vê que esse é o ponto, propor soluções. O que é que uma empresa busca de um profissional? Que ele proponha soluções. Esse é o diferencial do profissional mecanicista, que tem aquela atividade totalmente mecânica, e de um profissional que propunha soluções. E o mais importante, que ele saiba como fazer isso, baseado em que ele propõe essas soluções. De novo, o pensamento estratégico, saber aplicar ferramentas. Então vamos navegar um pouquinho na melhoria contínua, nas ferramentas que a melhoria contínua pode contribuir no nosso aprimoramento profissional, na nossa habilidade, nas nossas competências. Então vamos lá. Eu separei algumas ferramentas interessantes que podem contribuir com esse processo. Primeiro, ação corretiva. A ação corretiva, a melhoria contínua, está dentro do universo da gestão de qualidade total, na qual também ela oferece muitos mecanismos e muitas ferramentas. Ação corretiva, se você ver, são coisas simples, mas que geram um resultado muito importante. O que é uma ação corretiva? Vamos lá, acompanhe comigo. No âmbito da gestão de qualidade, a ação corretiva ela é documentada para eliminar causas de uma não conformidade, defeito ou situação indesejável identificada, detectada, na verdade, de forma a evitar a sua repetição. Então, olha como isso é importante. É uma coisa muito simples, mas que ela tem um resultado muito interessante. A ação corretiva ela é um documento na qual você consegue identificar qual foi a anomalia, é um termo que se usa na gestão de qualidade, qual foi a ocorrência e como corrigir ela. Muito simples. Mas o que é o ponto importante? Você documentar. Através dessa documentação você vai ter o histórico. Então, eu gosto sempre de dar um exemplo. Vamos novamente no exemplo. Você identifica um determinado problema. Esse problema ele se repete normalmente. Se ele não se repete, o que fazer para ele não acontecer de novo? Aí já vai ser a preventiva, que nós já vamos falar já. Mas a ação corretiva ela tem esse propósito. Primeiro, corrigir uma situação e fazer uma documentação e documentar aquilo que ocorreu. Segundo, plano de ação. O documento utilizado para planejar todas as ações necessárias para o atingimento de um resultado desejado ou a resolução de um problema. De novo, uma coisa simples, mas que tem uma ação muito prática, tem um resultado muito prático. Por quê? Muitas vezes, na nossa rotina, nós não conseguimos pensar num determinado plano de ação. Todas essas ações, todas essas ferramentas, elas são devidamente documentadas, na qual você pode analisar. Então, o plano de ação, ele vai proporcionar o quê? Que você estabeleça passos para que você atinja
o resultado desejado e que você resolva um problema. Você está observando o quê? Tudo está sendo devidamente documentado. Vamos para mais alguns. O próximo, ação preventiva, que eu tinha até citado brevemente. Um procedimento que visa eliminar as causas potenciais de uma possível não conformidade. Quando nós estamos falando em não conformidade, é algo que não deu certo, um problema que aconteceu. Óbvio que nós estamos falando sempre de produto, de serviço, algo que nós estamos desenvolvendo, algo que nós estamos falando. Então, o que é ação preventiva? Por exemplo, eu estou num salão, né? Pode ser num restaurante ou algum outro lugar, e eu quase escorreguei o piso estava molhado ou úmido. Puxa, não aconteceu nada, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que prevenir para aquilo não acontecer. Como fazer? O mesmo procedimento dos anteriores. Existe um documento ao qual eu vou colocar qual foi o possível causa de um problema, de uma não conformidade, de uma anomalia. E vou propor soluções para a correção daquele problema. Posso até utilizar parte do documento anterior, da ação corretiva, também eu posso usar. Então, a ação preventiva, ela tem essa finalidade, prever uma determinada situação, porque é uma situação em potencial. Então, qual é o pensamento estratégico aí? Você está um passo à frente de uma determinada situação, você está um passo à frente de um possível problema. Você vai estar garantindo para o seu gestor, para a empresa, para o cliente, que os problemas são tratados, são prevenidos, são corrigidos e você tem um plano de ação para aquilo. Outro ponto, KPI. KPI também nós podemos traduzir, nós também utilizamos o termo que é um medidor de desempenho, né? A definição dele é um indicador-chave de desempenho, utilizado para medir o desempenho de processos e a performance de uma empresa. Eu gosto muito do Peter Drucker, ele fala uma coisa, aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, qual que é a importância de você ter um medidor de desempenho? Que você consegue enxergar a evolução daquilo que você está fazendo. Por exemplo, se você está na área comercial, o que é importante? Você avaliar, puxa, como que estão as minhas vendas? Qual é o vendedor que tem o melhor desempenho? Qual é o vendedor que tem o menor desempenho? No cenário desse, o que você faz? Ora, eu tenho que falar com o vendedor que tem o menor desempenho e falar assim, o que está de errado? O que eu posso te ajudar? Ou eu coloco ele junto com o vendedor que tem o maior desempenho, ou posso tomar alguma outra iniciativa. O que é importante? Medir, corrigir, para que o objetivo que você estabeleceu, ele seja alcançado. E para utilizar, né, essa ferramenta, aí vamos utilizar a ferramenta anterior que nós falamos. Podemos utilizar o percentual, a média. Ele vai mostrar um mapa. Pode ser um mapa gráfico, pode ser um mapa numérico, pode ser mês a mês, diário, por região, enfim, por produtividade. Enfim, você tem uma grande infinidade. O interessante, o estratégico é o quê? Que você vai estar mostrando para o gestor, para a empresa, o quê? Que você sabe aplicar, identificar e corrigir. E o mais importante, propor soluções. Porque a todo problema tem que ter uma solução. E a empresa espera o quê do profissional? Que ele proponha soluções. Mas não qualquer solução. Ele tem que propor uma solução baseada em alguma ferramenta. Como que você chegou nesse número? Então, isso é importante. Se você não mede, para onde você está indo? Isso muitas vezes pode até acontecer na nossa vida particular, pessoal. Nós fazemos um planejamento, nós temos medido, nós estamos medindo aquilo que nós nos propomos, aquilo que nós desenhamos. Na empresa do mesmo modo. É importante o que? Medir. Para quê? Para que você possa, dependendo do resultado, fazer correções. Eu acho muito interessante que as empresas, algumas empresas, elas fazem um planejamento para 5, 10, 15 anos. E trimestralmente ou semestralmente, ela faz o quê? Uma avaliação dos números. Então, ela vai corrigindo até chegar naquele resultado que ela desenhou, que ela propôs. Isso é muito interessante, mas você veja, existe o quê? Uma ferramenta para isso. Que é importante que o profissional assertivo, o profissional que tem competências, habilidades e atitudes, porque ele tem que ter atitude para colocar isso em prática, ele tem esse pensamento estratégico. Isso é um diferencial no mercado. O que mais? Vamos aqui continuar. Fluxograma.
O fluxograma ele auxilia na identificação do melhor caminho, né? Você consegue, passo a passo, estabelecer ali o caminho que você tá traçando. Outro, o diagrama de Ishikawa, que é chamado espinha de peixe. O objetivo dele é identificar as possíveis causas de um problema e seus efeitos, através da relação entre efeito e causa, né? Todas as possibilidades de efeito e de causa. Aqui são outras duas ferramentas que também contribuem nesse processo, né? Nesse processo de análise, de avaliação e de resolução de problemas. Agora eu queria ir para outro ponto, é o quarto e último, que é gestão de projetos. Quando a gente fala gestão de projetos, normalmente a gente imagina algo muito distante da nossa realidade. Quando a gente fala projetos, a gente imagina o quê? Que vai construir uma ponte, um metrô, algo grande. E não necessariamente. Nos anos 90, tinha, né, essa ideia de projetos que eram somente grandes projetos. Mas não. Hoje em dia, nas empresas, seja ela qual for o tamanho, ou seja, qual é a atividade que você desenvolve, nós sempre temos projetos. Mas eu queria, antes disso, falar um pouquinho sobre a definição de projetos. Vamos só aqui prosseguir um pouquinho, né? O conceito de projetos. É importante a gente entender o conceito de projetos. Então vamos lá. Um projeto é uma reunião de esforços aplicados de forma integrada na busca de um objetivo bem definido. Segundo o PMI, projeto é um esforço temporário para produzir um produto, um serviço ou um resultado único. Essa é uma definição, só para a gente enxergar um pouquinho o que é o projeto, que não é necessariamente grandes coisas, grandes obras. Na empresa, toda hora nós estamos fazendo algum tipo de projeto. Nas empresas, toda hora nós estamos apresentando ideias. Quando nós apresentamos uma ideia, ele não deixa de ser um projeto, correto? Então é importante o quê? Ter isso em mente. Então, eu queria dar alguns exemplos de projetos. Quando você está selecionando um executivo para uma vaga, é um projeto. Quando você está comprando um produto, um equipamento, uma impressora, também é um projeto. Aí por que é um projeto? Porque existe um passo a passo para isso. Quando você vai chegar, vou dar aqui um outro exemplo. Eu vou chegar para o meu gestor e vou apresentar uma ideia. Se ele for um gestor como eu, certamente ele vai fazer algumas perguntas para você. Quanto vai me custar isso? Em quanto tempo? Quais são as pessoas envolvidas nisso? E o que é que você vai responder? E aí entra de novo o tema que nós falamos lá atrás, a comunicação assertiva. Porque o gestor, o homem de negócio, ele tem um pensamento diferente. Quanto eu vou ganhar nisso? Quanto eu vou ter que reembolsar, que dispor financeiramente? Em quanto tempo eu vou ter esse resultado? E nós, como profissionais, também temos que ter esse mesmo pensamento, esse mesmo raciocínio. Então, a gestão de projeto, ela vai contribuir o quê? Nesse pensamento. Quando você chegar com uma ideia, com um projeto para o teu gestor, você já vai ter uma sequência de como fazer. Nós vimos agora há pouco do PMI. Ele é um instituto na qual ele dá todas as diretrizes de gestão de projetos. Ou seja, existe uma maneira de você apresentar isso. Aí você pode pensar, mas puxa, eu diariamente, a minha atividade não requer algo tão amplo, mas eu tenho uma coisa para dizer para você. A partir do momento que você tem esse conjunto, essas ferramentas que nós estamos apresentando, bem fixos na sua mente, você vai ter um diferencial competitivo. Porque o teu gestor, os seus pares, eles vão ver que você é uma pessoa que tem um pensamento diferente, que você trata, que você apresenta projetos, ideias de uma maneira diferente. E isso é importante. Então, quando a gente fala em gestão de projetos, há um sequenciamento dessas ideias. E isso que eu queria passar com você aqui ponto a ponto, brevemente. Então, isso nós já falamos. Então, vamos lá. Alguns itens da gestão de projeto. Então, ponto número 1, existe um escopo do projeto. O que é o escopo do projeto? É um entendimento dos objetivos e dos resultados esperados pelo projeto. Às vezes nós utilizamos muito, né, essa frase. Pô, eu quero um escopo. O escopo do projeto é nada mais isso, seria os objetivos que ele vai atender, como se fosse um rascunho inicial do projeto em si. Outro ponto, a EAP, a Estrutura Analítica de Projetos.
como se fosse, se assim podemos dizer, um fluxograma. Tem lá as caixinhas de cada fase, de cada etapa do projeto. Outra coisa importante de um projeto, o tempo e o gerenciamento do tempo do projeto. O cronograma, que também pode estar ligado ali a P, custo do projeto, orçamento e o controle de custos. Estou passando aqui rapidamente, mas eu quero te dar o quê? Uma visão geral de um projeto. Quando você vai apresentar uma ideia, um projeto, ou chega alguma demanda para você, você deve ter essa visão, essa estrutura na sua mente. Claro que dependendo daquilo que você vai desenvolver, daquilo que você vai gerenciar, você pode tratar de uma forma mais profunda ou menos, mas o importante que eu quero aqui é o quê? É esse pensamento. Esses 4 níveis que nós apresentamos, eles trabalhando em sintonia e você aplicando ele corretamente, certamente ele vai ser um diferencial competitivo. É claro que cada um desses projetos, claro que cada uma dessas etapas, você pode se aprofundar. A comunicação, você pode buscar algumas ferramentas. Como que eu posso me aprofundar mais na comunicação? Qual que é o ponto que eu consigo ter uma comunicação assertiva nesse tema? Como que eu posso trabalhar mais a questão da gestão numérico-estatística, média, percentuais, alguma estatística básica? O Excel pode me ajudar? Então, cada uma dessas ferramentas que eu estou apresentando para você, você consegue aprofundá-las e aplicá-las assertivamente. Esse é o ponto, esse é o diferencial competitivo. Por quê? Voltando àquilo que eu falei lá no início. O que uma empresa busca num profissional? O que você busca quando você contrata um produto, um serviço? É esse mesmo raciocínio. As nossas competências e habilidades, elas podem sim ser desenvolvidas, serem potencializadas. Obviamente, quando a gente fala nessa sigla, o chá, tem um último, que chama atitude. Eu e você, nós precisamos de atitude. E a única maneira de potencializarmos, de desenvolvermos as nossas competências e habilidades é através de atitude. Não tem uma outra maneira, nós temos que ir para frente, nós temos que prosseguir, acertando ou errando. Mas à medida do tempo, o que nós vamos ganhar? Excelência. É isso que a empresa busca de você. Porque quando a empresa contrata um profissional, ela busca resultados, como nós também. Então nós temos que ter esse pensamento estratégico. Espero que eu possa ter contribuído com você, nessas ferramentas, que tem muito mais coisas que nós poderíamos falar, mas espero que eu possa ter contribuído. Na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre recolocação profissional, muito alinhado com isso, Então, eu espero você. Se você quiser entrar em contato, tem as nossas mídias sociais, fale com a gente, conheça um pouquinho dos nossos conteúdos e eu vejo você na próxima aula, no nosso próximo encontro. Um abraço.